próximo entrevistado, ele é uma pessoa muito especial. Ele é multitalentoso. Não. O meu próximo entrevistado é uma pessoa super especial. Ele é multitalentoso. É um grande sonhador, contador de histórias. A cabeça dele está sempre lá no futuro, mas dentro do seu coração habitam as culturas ancestrais. Olha só, ele é bioterapeuta, psicanalista e, para além de tudo isso, ele é um reverendo. Então, eu gostaria de convidar você para conhecer esse universo inteiro chamado Reverendo Lucas. Reverendo Lucas, é um prazer imenso ter você com a gente no hall desses grandes sonhadores dessa série que a gente está propondo trazer para o mundo. Eu agradeço imensamente o seu tempo e sua presença com a gente no dia de hoje, Reverendo, e passo a palavra para você dar um oizinho para o pessoal que está seguindo a gente. Luá, minha irmã, olha, paz, amor e bem, como a gente diz, a gratidão é minha. Estar com vocês é um verdadeiro privilégio e a gente poder falar de sonho, né? De realização, de sonho, de futuro, agora. Ainda mais nessa fase do mundo, é um presente realmente para mim poder estar com vocês. Um beijo para todo mundo, gratidão por acompanharem. Essa pessoa especial que vai passar algum tempinho aqui, muito importante com a gente. Reverendo Lucas, que eu vou tirar o senhor, já aviso a todos que eu chamarei-o de Lucas ou Reverendo Lucas. Primeira coisa, querido de mi coração, a humanidade tem jeito, reverendo? Qual é a sua opinião? Eu acho que não. Essa humanidade não. Agora, a humanidade que abre mão da sua humanidade para descobrir a sua divindade, essa tem jeito. A sua essência, a sua natureza, independentemente de doutrina, de crença, de igreja, de religião. Mas quando a criatura humana, como diz Teilhard de Chardin, que foi um padre jesuíta, filósofo, cientista, nós não somos seres humanos que revolucionário. Revolucionário. Eu adoro. Não é? É o cara. E ele vai dizer exatamente isso. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E por espírito, entenda-se energia, pura e simples. Então, o sujeito pode ser ateu, ele tem todo o direito de não crer em nada, mas ele vai continuar sendo composto de átomos. Né? E aí, entrando no mérito da física quântica, então ele é pura energia, eterna, inquebrantável, inabalável, pressuposta, inclusive, nas partículas de ar que eu e você estamos respirando, inclusive o Danilo, que está vagando como um ser de luz ao redor da Lua. Pois é, todos nós estamos respirando átomo, e os mesmos átomos que os nossos ancestrais respiravam, segundo as leis da física. Então, quando a gente começa a compreender o nosso estado natural, aí o jeito acontece. Reverendo, eu sei que você é uma mistura de muitas coisas, né? Você, além de reverendo, é psicanalista, bioterapeuta, que a gente pode explicar mais para frente, what the hell, exatamente o que é isso. Mas o que eu queria perguntar é quando te deu o estalo para que você virasse reverendo? Onde veio essa ideia? Em que momento da sua vida? Como é que foi esse processo? Tudo começou com 8 anos de idade, quando eu sou filho de uma imigrante italiana. Imagina, ela conheceu meu pai por carta, minha mãe é uma milanesa, veio com 18 anos para o Brasil. Mas com 8 anos de idade eu assisti um filme chamado A Missão, com Jeremy Irons e Robert De Niro, que, aliás, convido todos vocês a assistirem. É um longa de 86, foi Palma de Ouro, inclusive, trilha sonora de Ennio Morricone, quer dizer, não precisa falar mais nada, e que conta, maravilhoso, e conta um fato verídico que aconteceu na época das missões jesuítico-guaranis, na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Não é? E justamente contava esse enlace dos jesuítas com os guaranis na defesa dos guaranis, indo contra a própria igreja na época. E aquilo me fascinou. Eu fiquei encantado. Com 7 para 8 anos, eu um filho único. Meus primos queriam ser astronautas, jogadores de futebol, policiais, bombeiros. Eu queria ser padre. Eu falei, é isso que eu quero ser. E aí eu mergulhei no mundo de igreja, dentro do catolicismo romano, fui virar coroinha na Catedral da Sé, imagine só, na época de Dom Paulo Evaristo Ares, eu com 8 anos de idade, no meio daquele monte de seminaristas, né?
Graças a Deus não tive o privilégio de sofrer de antemão, porque alguém deve estar pensando, ele com 8 anos foi papinha de alguém lá dentro. Não, não foi. Não fui papa de padre nenhum. A gente pode falar Mas tudo, né, reverendo? Tá pode, liberado. deve. Pelo contrário, eu tinha o privilégio de ver uma missa num domingo às 6 da tarde com 4.000 pessoas, 3.000 pessoas. Um homem profundamente revolucionário, ainda que hoje eu tenha uma visão totalmente apolítica da coisa, mas a gente tem que considerar que Dom Paulo Evaristo Aires foi um marco, principalmente na época do combate à ditadura. Foi ser coroinha no Mosteiro da Luz, Luá, construído por Frei Galvão, efetivamente o primeiro santo brasileiro. Você sabia que eu sou parente do Frei Galvão? Não é à toa que eu sou Luá Galvão. Eu sou a 7ª geração do Frei Galvão no Brasil. Olha, Linha direta e reta. O meu avô fico é arrepiado. homônimo do Frei Galvão. Você sabia disso ou não? Então, eu vou te falar uma, não sabia. Eu vou te falar. Eu, com 9 para 10 anos de idade, eu fui coroinha no Mosteiro da Luz num tempo que ninguém havia ouvido falar de Frei Galvão, nessa popularidade. As missas lotavam com o meu diretor espiritual na época, que era um monge do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo, já falecido, um segundo pai que Deus me deu, Dom Martinho Johnson, que era, por sinal, bibliotecário e arquivista do Mosteiro de São Bento, foi inclusive da Academia Paulista de Letras, e na época os monges de São Bento é que faziam a capelania para as monjas concepcionistas do Mosteiro da Luz. Então as missas lotavam com as 10 monjas que tinham no convento, minha mãe assistindo do banco, Dom Martinho fazendo a missa e eu como coroinha. Numa época que ninguém havia ouvido falar. Eu ajudava, eu ficava na catacumba de Frei Galvão. Eu tenho relíquias muito preciosas desse seu ancestral, inclusive na capela em que eu trabalho hoje. Exatamente por isso. Eu tenho uma relação com o Frei Galvão de profundo paternalismo. Inclusive as pílulas de Frei Galvão, as suas célebres pílulas, nascem justamente numa situação específica em que uma mulher estava com risco de vida de dar à luz à criança. Então ele pega um minúsculo pedaço de papel arroz e escreve em latim: mesmo depois do parto permaneceste virgem, ó Santa Mãe de Deus, roga por nós. Embala e pede, avisa, olha, fala, porque ele não podia ir até lá fazer o parto dela e era um parto de risco. E dá tudo certo, e a partir dali as pílulas dele se consagram, inclusive como um método terapêutico. E olha que interessante, você aí atrás está cheio de bandeiras lindíssimas de oração, recheadas de mantras e sutras da tradição tibetana. Porque para os tibetanos, quando o mantra ou sutra está em contato com o vento e ele é abanado, ele emana a vibração do texto, da energia da própria caligrafia. Caligrafia essa decodificada por um monge budista indiano chamado Guru Rinpoche, Padmasambhava, que leva o budismo para o Tibete. E é a mesma perspectiva, o poder da prece que está naquele micropapel evoca a bênção divina. Então, olha que sabedoria ancestral e linda. Então, ele tem realmente uma relação de profundo cuidado com a figura do feminino, e isso estamos falando aí de 1700 e pouquinho. Eu gostaria de saber quem é o reverendo Lucas por trás da batina. Batina entre aspas, né? Quem é essa figura? Quem é você? Batina, tá certo. Até porque eu acabo indo para o anglicanismo mais tarde, quando eu trabalhava na antiga Edições Paulinas, a Paulus Editora, e ali eu entendi que eu queria ser padre, mas eu queria casar e constituir família. E o anglicanismo permitiu isso, mas também teve uma questão de adesão ao jeito anglicano de ser. E aí eu já te respondo essa pergunta, porque eu penso eu, que o Lucas ele é tão poli quanto o próprio anglicanismo se desventura a ser. Não é? O anglicanismo ele é meia calabresa e meia mussarela. Ele é uma coisa reacionária e que, muito diferentemente do que os livros de história propõem, quer dizer, uma igreja fundada por um rei que queria se casar quantas vezes pudesse, mas é um resgate de uma tradição celta muito primitiva, pelo menos a partir do século II, III da era cristã, e que tem toda essa absorção da mística celta e que casa com a mensagem do Cristo num processo super pacífico em comparação com outros lugares, uma igreja super primitiva, ainda embrionária. Então, eu penso que o Lucas é isso, é essa figura
Poli, então eu te digo o seguinte, minha filha, quem sou eu? Eu prefiro responder como Buda. Eu sou o nada. É nesse nada que tudo acontece. É nesse vazio que tudo acontece. Quando a gente tenta criar muita referência demais, é quando o perigo da restrição, como aliás diz o Salmo 32, né? Não seja como uma mula que tem que olhar somente com cabresto, é quando isso acontece. Por que, reverendo, que as pessoas têm tanto medo desse vazio? Porque, na verdade, você está dizendo que é no vazio, que esse quadro branco ou quadro negro, não importa, onde tudo pode acontecer. Por que que a gente tem tanto medo da nossa essência? Precisa colocar tantas máscaras? Porque nós fomos, até por um fator neurológico, condicionados neurologicamente a obedecer os comandos do cérebro, da mente. Para que o cérebro existe? Para garantir a sobrevivência da espécie. Ele é uma placa-mãe, é um HD que existe para articular essa grande máquina complexa, talvez a mais complexa em todo o mundo, que é o corpo humano. E ela já vem de download de fábrica com algumas informações lá dos nossos antepassados das cavernas, quando vocês mulheres estavam lá no período neolítico, paraneolítico, descobrindo a roda, descobrindo a agricultura, descobrindo o fogo, eram sociedades matriarcais. Dali vão descobrir a espiritualidade com o xamanismo primitivo, que era totalmente feminino, né? Tentando dar nome e forma à divindade, ao trovão, ao vulcão, ao sol e à lua. O homem saía para ir caçar lebre, com um graveto. Ele não ia caçar mamute, ele tinha que correr do mamute. Então, nós temos essas informações ancestrais. Então, a mente ela tem que nos manter sempre em alerta e nesse estado de engano. Então, a gente se deixa seduzir pela forma ansiosa e angustiante do ontem e do amanhã que a mente instintiva propõe. Então, a gente depende da forma. A gente entende que forma é controle. A gente quer, portanto, controlar o movimento. Só que o movimento é passageiro em tudo e o vazio não. E, por um outro lado, até por uma questão de tradução ocidental, o termo vazio é sinônimo de nada para nós. Para o Oriente, não. Vazio não é sinônimo de nada. Vazio é sinônimo simplesmente de ausência de forma. Mas é vida. É nessa ausência de forma que é a origem de toda a vida. Isso é Deus. Esse Shunyata de Buda é o Tao de Lao Tse. Mas é o Abba de Jesus. Né? É a origem, é onde o negócio acontece. Desprovido, é o Brahman dos hindus, desprovido de toda a limitação da forma, porque a forma limita. Só que porque nós temos medo, principalmente aqui no Ocidente, porque entendemos que forma é controle. O que eu posso ver, sentir, cheirar, tocar, apalpar, eu controlo. Está sob domínio. E aí que vem o sofrimento. O domínio de verdade está quando nós abrimos mão do controle. Olha que coisa maluca. Quando nós abrimos mão do... É muito difícil. É um É processo. tão simples que é difícil. Sim. É tão simples abrir mão do controle para exercer o domínio de fato das situações. Porque daí estamos diante dessa vacuidade cósmica. Como você disse muito bem, essa tela em branco, ou essa tela negra, parafraseando Kali, a deusa hindu, que representa exatamente isso. O cosmos perfeito e imutável, o divino manifesto. É o próprio cosmos. Aonde universos são criados e destruídos a cada respiração. E olha que coisa louca, a astrofísica está afirmando cada dia que passa exatamente isso. Multiversos. E tem mais uma coisa interessante, né? Que o vácuo não é vácuo, é espaço cheio de energia. Então, essa Pois tela é, negra, em branco, não importa em que cor, ela, na verdade, é lotada de energia, não é vácuo coisa portanto, de nenhuma. vida. Então, mas o vácuo, mas aí que está, é esse nosso entendimento ocidental de vazio. A gente entende que é o nada, que é a desprovisão total de qualquer coisa. Não, essa vacuidade é repleta de energia, matéria escura, portanto, vida, já que a vida só acontece por conta da energia. E a energia, quando ela é impactada no mundo da forma, da tridimensionalidade onde nós estamos, onde ela se revela, no primeiro momento, som e luz. Parafraseando o seu ancestral Frei Galvão, que vai montar um mosteiro e oferecer a Nossa Senhora da luz, no campo da energia, não é a luz da claridade,
É a luz da clareza. Lucidez. É a lucidez, né? É a lucidez. É a consciência da luz. Só nesses poucos minutos que você falou, você já trouxe várias divindades aqui para a nossa pauta. E aí a gente percebe que você tem uma abertura imensa por uma série de tradições, religiões, caminhos e até todos os grandes avatares, como a gente chama, né? Mas você se posicionando na igreja anglicana, certo? O Papa Francisco ele fala algo que é muito interessante, que ele fala assim que Deus não pertence a nenhum povo. Não era muito mais fácil ser como você, que aceita e acolhe a todos, enxergando que Deus, na verdade, é uno? Por que as pessoas brigam, reverendo? Aí também remete uma explicação antropológica. Lembra que nós falamos que vocês, mulheres, mandavam na porra toda? Eu não sei se porra pode falar, mas já falei. Vocês, mulheres, mandavam em tudo. Então, quando vocês começam com uma consciência de lucidez acerca do sagrado, do transcendente, quando os primeiros questionamentos filosóficos começam a surgir com a figura da Chaman, que em siberiano significa aquele que enxerga no escuro, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que alguém morre, por que a flor seca, por que chove? E ali começa uma busca pelo transcendente. Isso fica restrito a vocês, mulheres. A casta sacerdotal, por assim dizer, fica restrita a vocês, mulheres. Enquanto isso, o homem, então, vai assumir a posição de gerência nesse processo social. É quando a sociedade deixa de ser matriarcal para ser uma sociedade patriarcal e o poder temporal fica condicionado aos homens que tiram de vocês, mulheres, pela força. Mas não foi o bastante, porque mesmo assim vocês continuavam muito empoderadas, porque vocês tinham o recurso do invisível, desse vazio que é pura energia. Então, quando o homem percebe que vocês têm um trunfo a mais, ele vai surrupiar organicamente pela força o poder temporal e agora o espiritual. E aí nós vamos ter sociedades como a sociedade pré-semita, em que o sacerdócio fica algo restrito ao masculino. Só que o que acontece com isso? O poder temporal e o poder espiritual começam a ser conduzidos no mesmo âmbito, no mesmo pé de igualdade. Então, o monopólio da religião, da consciência de sagrado, representa o poderio temporal, o poderio bélico, o poderio social, o poderio econômico. Quanto mais os meus deuses sobreporem os teus, quanto mais a minha identidade de divindade sobrepor a tua, mais poder temporal eu tenho. Não é? E aí nós nos esquecemos daquilo que Krishna vai falar para Arjuna na Bhagavad Gita. Eu sou o fogo que é oferecido à divindade. Eu sou a divindade que recebe o fogo. Eu sou o altar onde o fogo foi aceso. Eu sou a mão de quem oferta o fogo. Aí nós começamos a ter uma ideia desvirtuada sobre o que é o divino. A começar, a própria ideia de Deus é uma ideia limitante sobre o infinito, sobre essa origem. Por isso que quando perguntavam para Buda se Deus existia, Buda se calava e as pessoas começaram a achar que isso era uma coisa nihilista da parte dele. Para Buda não havia definição sobre o divino. Até a definição de absoluto ainda é limitada. A consciência de infinito ainda é um conceito, então ainda é limitado. O Shunya não se conceitua. Por quê? Quando a gente começa esse processo de monopólio da divindade, a gente começa a dar forma. Jesus ele ainda quebra muito tudo isso quando ele vai se atrever a chamar Deus de papai. No meu ponto de vista, essa limitação, né? Veja, como pode uma igreja se dizer católica? Vem do grego, kratos, universal, e ser romana. É paradoxal na própria construção da nomenclatura. Será que se a gente sair um pouco da dualidade, a gente consegue ter jeito? Porque eu tenho a impressão que o que nos deixa perdidos é justamente essa dualidade na qual a gente se encontra e a gente o tempo todo se coloca num polo ou no outro, num polo ou no outro, e ninguém percebe que existe um caminho do meio, que ele é incrível, filosoficamente falando. Não estou falando nada além do filosoficamente, tá? Mas você acabou de tecer de forma extraordinária e cabal exatamente isso. Quando nós saímos da dualidade, nós saímos do humano. O humano é dual. Onde está o humano
está a forma. Onde está a forma está a dualidade. Ou ele é negro ou ele é branco, ele é alto ou ele é baixo. Ou ele é cabeludo ou ele é careca, ou ele é masculino ou ele é feminino. Sair da dualidade implica em assumir a divindade, essa consciência una, e que não é só una, ela é. Na verdade, isso que é o extraordinário. Às vezes as pessoas me falam, não, mas Deus é bom. Eu digo, não, Deus é. O absoluto é. Ele simplesmente é, ele vai além do conceito de uno. Ele é. É antes do um. É antes do um. Por isso que em sânscrito, zero, o numeral zero é shunya, que vem de vazio, shunyata, defendido por Buda. E Patanjali, quando vai decodificar os tratados de yoga, explora, inclusive, esse termo. Yoga é a unidade com o quê? Com esse que é por si só, é o que é. Javé, Yaver, eu sou o que sou. É o agora, é simplesmente o é. Onde tudo se realiza, tudo se consome e tudo é. E nós somos esse é. É isso que é o extraordinário. Quando isso começa a ficar mais claro, e eu penso que a religião do futuro, ou a espiritualidade do futuro, ou até mesmo a terapia do futuro, vai estar condicionada nesse processo de resgate dessa essência que simplesmente é. É o ser. Você sabe que eu tive um vislumbre aqui. Eu vou jogar. Isso aqui é um diálogo, tá? Nesse momento. A gente sabe que o símbolo do ouro é um círculo com um pontinho no meio, certo? Desse que é um metal incorrompível, o metal dos grandes alquimistas, né? Se a gente pensar, então, que você diz que o Deus, ele é antes do um, ele é o todo, o tudo. Quando a gente faz essa forma do círculo com um pontinho no meio, será que isso não seria uma utopia e uma forma que poderia simbolizar o humano em sua excelência? Tanto você está tão certa. Por que os três magos vão presentear o Cristo, menino, com ouro? Porque é o presente que reconhece a sua majestade. Né? Buda vai usar, e mesmo as traduções védicas, paráfrases, aliás, muito anteriores, que fazem alusão ao ouro também. E é exatamente isso. Por isso que você vai ver todas as deidades do hinduísmo com uma grande coroa de ouro. Porque o estado de ouro que nós descobrimos do ser é o seu estado de divindade. De maior iluminação, né? De maior iluminação. É a mesma consciência que se dá a lótus, que é a nossa flor de lis aqui do Ocidente, que é a nossa Vitória Régia amazônica, pantaneira, da Mata Atlântica. Ou seja, ela nasce do lodo, ela nasce da lama. Né? E da lama nasce a majestade perfumada e reluzente da nossa verdadeira essência, que é perfeita, não é dual e não é, portanto, contraditória. Sempre existiu e para sempre vai existir. Luan, quando a gente fala em eternidade, até o nosso conceito de eternidade ele é enganoso, porque nós entendemos que nós passamos a existir daqui para adiante e existiremos sempre. O conceito de eterno é sempre existiu. É o que Cristo vai dizer, eu era antes mesmo de Abraão. A Luá não é a Luá. O Danilo não é o Danilo, o Lucas não é o Lucas, e quem está assistindo não é quem está assistindo. Você não é mulher. Você não é essa ativista engajada maravilhosa. Você não é brasileira, não é mamãe, não é casada. Isso tudo nós estamos. Concordo totalmente, reverendo. Quem nós somos? Esse é o ser que é Seres imutável. planetários eternos. E interplanetários, por que não dizer? Porque aquilo que nós somos enquanto partícula, enquanto átomo, vagueia pela imensidão cósmica. Nós temos a mesma composição atômica das estrelas, pelo amor de Deus. E hoje a NASA vai dizer que, por alto, nós temos entre 200 a 300 bilhões de estrelas somente na nossa Via Láctea, considerando que cada estrela é um sol, cada sol tem o seu sistema solar. Né? Então, nós pertencemos a uma rede, Buda diz isso, uma rede dourada de fios de ouro. Né? E olha que ideia interessante, o xamanismo norte-americano, os pajés das etnias norte-americanas, também vem a ideia da rede, que integra tudo. Que é bonito esse sentido de tessitura que vai se formando, né? Agora, o mais curioso é porque esse símbolo, o ouro, ele foi tão deturpado.
Porque, às vezes, quando a gente vai falar sobre ele, ou esse ser humano dourado, esse ser humano que vai alcançar sua alquimia, né? Seu estado de pedra filosofal, tem gente que não consegue entender, que associa ele ao luxo, à vaidade, à própria igreja, que eu acho que colocou tantas toneladas de ouro, né? Em volta, no Nossa, entorno inclusive. de tudo, e Jesus andava descalço, Frei Galvão também, não é verdade? Dentro de uma simplicidade cósmica até, né? Numa compreensão do simples que é tudo e ao todo, né, que é o que te conecta. Então é muito interessante e ao mesmo tempo estranho do porquê que a gente associou bem esse metal que não é corrompível nem um pouco, é o mais incorruptível de todos os metais, né, mais em sua própria essência, por que a gente transformou o significado dele numa coisa que não tem nada a ver, que é tão mundana? Por que, Lucas? A ideia de Deus foi corrompida. Olha, quando nós falamos de sexualidade, tem coisa mais linda que a sexualidade, tem coisa mais saudável para uma mente humana, para o bem-estar humano do que a prática sexual, que é sagrada, da onde a vida se origina, e que no Oriente ela vem tratada à luz até de uma espiritualidade riquíssima, aonde um dos veículos do Tantra, que é a conexão direta com o sagrado, essa iluminação de impacto, se dá também, não só, mas também pela prática sexual. Tanto é que um monge celibatário, um swami hindu celibatário, vai compor uma obra clássica chamada Kama Sutra, já que Kama é o deus do amor do hinduísmo, né? E Sutra são os textos sagrados. Mas até isso foi corrompido. Tudo acabou sendo motivo de corruptibilidade à medida que o ser humano foi se tornando cada vez mais meramente humano. Quando ele começou a se entender somente humano, é quando o problema começou. Por isso que nós estamos vivendo uma fase linda de resgate de essência. Esse é o grito. Lucas, eu posso pular para a próxima etapa? Porque eu quero aproveitar que, nesse momento, quem está seguindo a entrevista já percebeu esse seu ser multifacetado, né? Politalento. Só que talvez as pessoas não saibam exatamente que você, para além de toda essa sua cultura vasta, né, você também é psicanalista e é bioterapeuta. E eu quero saber como é que você consegue conciliar tudo isso, o reverendo, o bioterapeuta, o psicanalista e um defensor incomensurável dos povos indígenas, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas como é que você concilia tudo isso na sua vida? Tentando trazer tudo para o mesmo balaio de gato, Luá. É pegar um punhado de cada ingrediente e colocar no mesmo fervilhão. Então, o que a gente fez na capela? A gente tem uma capela na Parada Inglesa, capela de Nossa Senhora da Cura, onde em cima da capela a gente tem uma sala terapêutica. Então, a gente oferece gratuitamente para quem quiser cromoterapia, acupuntura, radiestesia, reiki, mindfulness, vários tipos de tratamento, que esse, em resumo, é o conceito da bioterapia. A bioterapia é a fusão de todos esses elementos na consolidação e no tratamento complementar do indivíduo, né? Então, a gente faz missa regada à flauta xamânica, depois a gente pode brincar um pouquinho, né? Ou a flauta irlandesa, flauta celta, né? A Ho'oponopono, né? Que é a técnica havaiana, e assim vai. Você é uma verdadeira poção mágica, reverendo. Mas sabe que isso é super desafiador, porque o que a gente acaba defendendo para as pessoas é o seguinte: as pessoas muitas me perguntam, mas, poxa, você devia estar numa igreja maior, como pode a tua capela ter 20 lugares? Mas se eu conceber um lugar maior, Lu, aquilo que eu defendo vai por água abaixo. Porque qual que é a ideia? É a pessoa descobrir o estado de igreja nela. Ela é o templo. Senão eu vou na missa, vou no culto, vou na meditação, saiu dali, não absorvi nada, porque é mentirosa essa relação. E as pessoas elas criaram essa relação de barganha. Eu vou para pagar os meus pecados, porque a religião vendeu essa ideia. Venha, pague os seus pecados, saia daqui e continue cometendo os mesmos pecados. Apesar de eu não acreditar na palavra pecado, né? Eu acredito em aprendizado. Mas justamente o pecado se torna essa sistematização do erro, porque é interessante para as religiões. Para que eu vou te soltar se eu posso ganhar com você socialmente, economicamente, psicologicamente, te tendo dependente de mim? Só que eu acredito que essa é uma relação profundamente mentirosa com o sagrado, porque ela alimenta o aspecto do humano e renuncia o aspecto do divino.
O guru, qual que é o papel do guru? É despertar o outro guru. Nenhum mestre, de fato, quer ter um discípulo plenamente consigo. É que nem a mamãe gavião, que uma hora vai espancar o filhote. Se ela vê ele com pena pronto para voar, se eles permanecer no ninho, ela bate nele até a morte. Porque ele tem que se jogar em voo. Reverendo, a gente vendo toda essa multiplicidade das coisas que você faz, mas principalmente numa esfera um pouco mais holística, né? Quando você citou várias terapias que você faz na sua igreja, são terapias de uma ordem, o que a gente chama de holística, né? Como é que fica a relação sua com a igreja e com essas terapias holísticas? O pessoal liga para você e fala: você está louco, o que você está fazendo? Você já foi meio caçado, já falaram mal de você? Como é que é a sua vida, reverendo? Eu fiquei emprestado 1 ano, ainda como sacerdote anglicano, já era bispo, na verdade. Eu fiquei emprestado para uma outra jurisdição, que eu prefiro nem entrar no mérito, mas que é uma igreja ortodoxa oriental. Eu cheguei a ser excomungado de lá, rechaçado. Não pelo povo, ao contrário, sentiram muita falta até. Mas por parte do bispado da ocasião, sim. Eu sou combatido de várias maneiras. Ele não é padre, nós não reconhecemos, exatamente por essa aspiração holística. Já dizia a Rubem Alves, a heresia é a verdade dos que perderam. Então é muito combatido. O próprio Teilhard de Chardin, ele também não teve que ir para a China, passar uma grande parte da vida dele, porque a igreja rechaçou todos os escritos em vida dele, e depois de anos após a morte do Teilhard de Chardin, eles não só aceitaram, como acho que foi o Bento, o Papa Bento, que acabou lendo o tratado dele. E por incrível que pareça, o Bento XVI, apesar de ser um homem... Numa das missas, acabou usando o Teilhard de Chardin, que foi rechaçado durante séculos. Foi rechaçado, enfim. Aquilo que era entendido como magia, que hoje é ciência, em muitos dos casos. A alquimia foi a mãe da química. Sim. A astrologia foi a mãe da astronomia. A gente sabe que a gente vem de uma era do conhecimento, né? Desde a implementação da tecnologia. E agora, muitos dos teóricos dizem que a gente vai entrar na era, ou já começou a entrar agora, do que eles chamam de transcendência, que é um chamamento para que a gente ultrapasse todos os limites conhecidos por nós até então. Então, queria só fazer um link. Você falou de várias pessoas, vários iluminados, que na verdade acho que não foram reconhecidos em suas épocas ou foram discriminados justamente porque tinham um pensamento transcendente, que é o pensamento que é responsável por mover a gente para um próximo degrau, né, para elevar a nossa sociedade. Então, primeiro, assim, uma gratidão a todos aqueles que passaram com esse pensamento transcendente que não foram acolhidos em suas épocas. Mas você acredita que a gente está num momento de era da transcendência? E transcender o que nós precisamos?